Atos, capítulo 26, apenas um versículo. Vamos ler o versículo de número 29, que está escrito assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Vamos ler esse texto? Leia junto comigo, tem aqui na tela se você está sem Bíblia por alguma razão, mas acompanhe-me, 1, 2, 3, já, vamos juntos. Pelo que, ó rei Agripa, não foi ensaiado não, né, gente? Vamos fazer de novo, fica bonito. 1, 2, 3, pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Amém? Glória a Deus. Queridos, é justamente sobre isso que nós vamos falar. Libera esse tema para a gente aí na tela. Uma visão celestial. Eu quero que você ore comigo nesta hora e peça que o Espírito Santo ele possa lhe esclarecer aquilo que porventura eu não venha compartilhar nesta noite, mas que ele, que é capaz de discernir nossos pensamentos, de conhecer a necessidade do nosso interior, ele é capaz de fazer entender nesta noite aquilo que está no coração dele para o seu coração. Espírito Santo, nós queremos sujeitar nossa vida a Ti, sujeitar este tempo ao Senhor, e nós te pedimos, fala conosco nesta noite. Senhor, ajude-nos, Senhor, abrindo o nosso entendimento, que a Tua palavra, ela nos seja revelada, e que haja uma completa, uma clareza daquilo que precisa, Senhor, ser claro, revelado para cada um de nós. E que o nome de Jesus Cristo seja glorificado neste lugar. Você que concorda comigo, diga amém. Amém, Jesus, glória a Deus. Queridos, isso aqui foi algo que eu quero compartilhar com vocês, que eu acredito que faz parte do vinho novo que Deus ele está derramando em 2020. Eu quero que você entenda, vou repetir. Aquilo que eu vou estar compartilhando nesta noite, eu creio que faz parte do vinho novo de Deus que Ele está derramando em 2020. Tá bom? Então eu quero que você prepare o seu coração e abra-o para que você possa entender e receber aquilo que o Espírito Santo quer compartilhar com você. Querido, Saulo de Tarso. Estas aqui são as palavras dele, são palavras dele diante do rei. Mas Saulo de Tarso, quem ele foi? Saulo de Tarso, ele foi um homem que foi instruído como um aluno, como um aprendiz, como um discípulo, aos pés de seu mestre Gamaliel. E esse Saulo de Tarso, que foi tão bem instruído pelo seu mestre, ele se tornou não somente um observador, mas também um defensor da lei de Moisés. E além de tudo isso, esse mesmo Saulo de Tarso, ele veio a se tornar um dos maiores inimigos que a igreja de Jesus dos seus dias conheceu. Ele veio a se tornar um dos maiores perseguidores da igreja de Jesus nos seus dias. A Bíblia nos relata claramente que quando Estevão, uma fiel testemunha de Jesus, estava sendo apedrejado, a Bíblia nos diz que Saulo consentia, ou seja, Saulo concordava quando aqueles homens estavam matando apedrejado. Ele estava lá junto. A Bíblia diz que colocaram as vestes, aqueles que estavam apedrejando Estevão, colocaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo de Tarso. E diz Lucas, quando está escrevendo o livro de Atos, ele diz que Saulo estava concordando com a morte de Estevão naquela hora, naquele momento. E queridos, a viagem que ele fez até Damasco, aquela viagem que ele fez foi com o propósito de perseguir e prender todos que fossem do caminho, todos que fossem seguidores de Jesus. Ele estava indo com uma missão de perseguir e prender todos que ele encontrasse, para que depois ele pudesse os apresentar diante do Sinédrio.
Foi com esse propósito que ele saiu. No caminho de Damasco, ao meio-dia, ele tem uma visão celestial. No caminho de Damasco, ao meio-dia, ele tem uma visão celestial. Ele viu o poder e a glória de Jesus Cristo se manifestar diante dele. Foi algo forte, foi algo muito impactante, que ele caiu. Pastor, foi do cavalo? Não sei. Assim como eu não sei se ele caiu do cavalo, eu não sei se o fruto era maçã, e eu não sei se o peixe que engoliu o Jonas era uma baleia. Que a gente dá nome, né? A baleia que engoliu Jonas, a maçã que o Adão comeu, e o cavalo do qual Saulo caiu. A Bíblia não diz que era cavalo. Então, eu não vou tomar liberdade para dizer que era um cavalo sobre o qual ele estava, e de lá ele caiu. Ok? Mas diz a Bíblia que ele caiu por terra diante daquela visão celestial que ele teve. Ele caiu, o tamanho daquela presença, daquela glória, daquele poder, fez com que ele caísse por terra ali diante do Senhor. E me ouça, aquela visão não somente mudou a vida e o destino de Saulo de Tarso, como aquela visão celestial o transformou em o maior missionário que o mundo conheceu. Aquela visão foi algo tão tremendo, queridos, para a vida dele, que transformou a vida dele em um novo homem, que mudou toda a sua trajetória, todo o seu destino, mas que o transformou em quem a Bíblia diz que Saulo de fato foi, o grande missionário que foi Saulo de Tarso. Queridos, preste atenção, diante daquele encontro, o Paulo, ele iria precisar caminhar em uma completa convicção de que a visão que ele havia recebido era realmente do céu, de que a visão que ele havia recebido era uma visão realmente celestial. Você pode me perguntar, pastor, mas por que ele precisava ter tamanha convicção? Porque reflita nisso comigo. Somente uma convicção tão grande de que ele havia recebido realmente uma visão celestial seria capaz de fazer Saulo viver o que viveu, enfrentar tudo o que enfrentou e sofrer tudo o que sofreu. Somente uma convicção e uma paz de espírito, uma paz completa, seria capaz de levar Saulo a escrever no final da sua caminhada: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Essas foram as últimas palavras dele, porque ele já estava sendo levado para ser decapitado lá em Roma, aonde ele estava preso. Então eu quero que você reflita comigo sobre esta paz de espírito e esta convicção que ele tinha, de que a visão, a glória, o poder que ele havia contemplado lá no caminho de Damasco, era real, era celestial, era algo tão forte que não trazia nenhuma insegurança, nenhuma dúvida para aquele homem. Ele precisava caminhar nesta convicção. Você sabe por quê? Porque mesmo com base naquela certeza, naquela convicção que possuía, Paulo, ele tinha duas opções. Quais eram as duas opções que ele tinha? Obedecer, me ajude aí por favor, obedecer ou simplesmente desobedecer. Você lembra o que ele diz? Eu não fui desobediente. Então entenda isso aqui, que Paulo tinha duas opções diante dele. Ele está dizendo, eu não fui desobediente. Então significa que se ele quisesse, ele poderia ser desobediente. Amém? Quem está me acompanhando aí? Amém? Ele poderia ser desobediente, mas ele fala, pelo que eu não fui. Então é por isso que eu lhe digo, que ele precisava ter uma convicção forte, não baseado no que os outros falaram, no que os outros viram, mas baseado na sua experiência pessoal.
baseado na sua experiência pessoal, ele ia precisar ter completa convicção. Por quê? Porque ele foi avisado da parte do Senhor, tudo que ele iria passar, tudo que ele iria viver, tudo que ele iria sofrer. Então esta segurança fez com que ele caminhasse até o fim de sua caminhada. Queridos, então Paulo, diante dessa convicção, desta certeza, ele tomou uma decisão. E a respeito da decisão da qual ele tomou, mais tarde, ele veio a testemunhar para o rei Agripa, com as palavras do texto inicial que eu li para vocês, e que eu levei vocês a repetir. Quais foram as palavras de Paulo para o rei Agripa? Ele disse: eu não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui desobediente àquilo que eu vi, àquilo que eu ouvi, aquilo para o qual Deus me comissionou. Eu não fui desobediente, eu decidi obedecer. Eu tinha uma escolha diante de mim, e eu decidi obedecer ao rei a visão. E acredite, por causa daquela obediência, era que Paulo estava diante do rei Agripa. Porque se ele tivesse desobedecido, talvez ele nunca teria conhecido e nunca teria estado diante do rei Agripa. Mas por causa da sua obediência, ele estava agora diante daquele rei, testemunhando a respeito do Cristo com quem ele havia tido um encontro no caminho de Damasco. Queridos, a palavra visão, esta visão, ele diz a visão celestial, a palavra visão no grego é optasia, que significa o ato de fazer-se notado, de tornar-se visível, vista, visão, aparição que manifesta-se a alguém adormecido ou acordado. O que Paulo estava dizendo para o rei Agripa era mais ou menos o seguinte: eu sei o que vi e o que ouvi, por isso eu decidi obedecer. Eu sei, ó rei, o que eu vi naquele caminho, e eu sei o que eu ouvi, eu tenho certeza, eu tenho convicção, e por causa disso, eu decidi obedecer, por causa desta convicção. E me ouça nesta noite, querido, se você tiver, assim como eu, plena convicção de algumas coisas que são de Deus, para minha e para a sua vida, eu acredito do fundo do coração, que nós seremos capazes de ir até as últimas consequências, mas dizer: eu estou aqui porque eu decidi obedecer à visão celestial. Eu estou aqui porque eu decidi caminhar de acordo com aquilo que eu vi e com aquilo que eu ouvi. Isso me trouxe segurança para chegar até onde eu cheguei. Deixa eu lhe abrir um parêntese aqui. Eu estava esses dias atrás compartilhando com um casal precioso que estava lá em casa. Eu estava lá compartilhando que em 91, uma grande parte aqui não tinha nem nascido ainda, já estavam sendo planejados. Em 91, voltando de Belo Horizonte, passei por Jacareí, São Paulo, e lá em Jacareí, Deus me falou de uma visão celestial. Lá em Jacareí, Deus disse: eu vou te levar para um lugar que tu nem imaginas. 20 anos depois, esta palavra se cumpriu. Já estava eu começando a arrumar as minhas malas para vir para o Maranhão. E deixa eu lhe dizer, passaram-se 20 anos, mas você sabe o que é impressionante? O tempo estava passando, porque Deus disse: eu vou te levar para um lugar que nem imaginas, que tu nem imaginas. O tempo estava passando, eu não sabia para onde era e nem em que tempo ia se cumprir esta palavra. Mas algo dentro de mim estava acontecendo. Algo dentro de mim estava acontecendo. E quando as pessoas me falavam, me perguntavam alguma coisa, eu disse: eu vou sair daqui de Monte Alegre. Eu não sei quando e nem para onde, mas eu vou. Deus vai me levar. Por quê? Porque eu sabia que era Deus que tinha falado comigo. E Ele estava alimentando aquilo no meu espírito. E quando chegou o tempo, eu estava em uma completa paz, para deixar tudo para trás,
e decidi obedecer àquela visão celestial que Deus havia me dado, a respeito de um estado, a respeito de um povo, e eu decidi caminhar em direção àquela visão. E teve pessoas que me perguntou: mas pastor, já tem igreja lá? Ainda não. Já tem gente convertido lá? Ainda não. Mas pastor, o senhor vai deixar essa igreja sede e vai deixar toda essa base com todas essas igrejas? Eu dizia para a pessoa: você não entende, você não entende. Eu estou há 20 anos esperando por isso. Eu estou há 20 anos esperando por isso. Então era uma paz tão grande que estava no meu espírito. Ficou para trás uma igreja que nós pastoreávamos com mais de 1000 membros. Ficou uma base com mais de 50 igrejas que nós supervisionávamos. Mas ficou, porque havia uma visão celestial em jogo. Havia uma visão celestial em jogo, e isso tudo ficou para trás. E eu espero que de alguma forma o Espírito Santo esteja testificando no seu coração. Me ouça. No dia 29 de maio de 1999, estava nascendo uma visão, um modelo, que o Espírito Santo compartilhou com o nosso precioso pastor Eibe. Vou repetir, se você quiser anotar, guarde essa data: no dia 29 de maio de 1999, o Espírito Santo estava compartilhando com o nosso querido pastor Eibe uma visão celestial. Ele estava compartilhando uma visão, ele estava compartilhando um modelo. E me ouça, hoje, não apenas me referindo ao dia de hoje, eu me refiro ao presente. Hoje, toda a nossa liderança e nós temos a certeza, a convicção que o MDA é também uma visão celestial. Vou repetir para que você entenda de uma forma muito clara. Toda a nossa liderança e nós também temos a certeza que o MDA, que o modelo de discipulado apostólico, é também uma visão celestial. Nós temos paz, nós temos certeza disso. Temos certeza que é uma visão celestial. Aí você poderia me perguntar: pastor, o que lhe dá esta certeza? O que lhe dá esta convicção? Eu quero lhe compartilhar bem rápido 4 coisas que faz com que a gente tenha essa certeza, esta convicção, que este modelo de trabalho é uma visão que Deus nos deu. Primeiro motivo. Primeiro, é o fato de conhecermos a liderança que temos sobre nós. O fato de nós conhecermos aqueles que Deus colocou como líderes sobre a nossa vida, nos faz ter a convicção de que este modelo é de Deus. Queridos, nós já estamos, para quem não sabe, estamos caminhando com a nossa liderança há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos nós estamos caminhando com a nossa liderança. E nós temos visto e testemunhado a respeito da integridade deles, a respeito da abnegação. Temos testemunhado a respeito do compromisso que eles têm com Deus e com o seu reino. Temos testemunhado a respeito da vida exemplar, familiar que eles têm, e do amor que eles têm pelas almas, do amor que eles têm pela igreja do Senhor Jesus. Então, nós conhecemos a liderança que nós temos, e isso faz com que a gente tenha certeza que o que eles receberam foi algo de Deus para a nossa vida. É por isso que eu estou colocando como tema uma visão. Eu não tenho aqui a presunção de dizer que é a visão, não, porque existem excelentes modelos. Existem excelentes modelos que estão sendo usados, instrumentos de Deus. Mas nós queremos dizer, levantar esta bandeira e dizer que o MDA é um dos modelos. É uma visão que Deus nos deu. E que nós temos
amado esta visão. É um modelo que Deus nos deu e que nós temos trabalhado com este modelo por acreditar naqueles que Deus colocou sobre a nossa vida. E nós nos consideramos, eu lhe falo do fundo do nosso coração, nos consideramos privilegiados por ter sobre nós a cobertura que nós temos. Quem diria que o Elso, que nasceu na Rua da Palha, na casa de número 179, estaria sendo hoje discipulado pelo pastor Paulo Jeffrey e pela pastora Rebeca. Casal americano que vieram há muitos anos atrás dos Estados Unidos por uma decisão de obedecer a uma visão que Deus havia dado para toda a família a respeito da bacia amazônica, onde tudo começou. E Deus, de uma forma milagrosa, nos inseriu nesta família. E hoje, se você for olhar ali dentro do nosso espaço conexão, você vai ver pastor Melvin, os pais que começaram, pastor Lucas, pastor Paulo Jeff e pastor Elso. Aí você vê todo mundo branquinho, né? Americano, todo mundo branquinho. E é Deus é quem faz, irmão. É Deus é quem faz isso. Deus pegou e colocou a gente lá no meio. Aí as pessoas vêm se perguntando: quem são os discipuladores de vocês? Ah, é o pastor Paulo e a pastora Hebe. Quem? É, Deus faz isso, irmão. Então nós nos sentimos privilegiados em estar debaixo da cobertura deles, em estar debaixo desse legado. Então eu quero lhe dizer que o que dá em primeiro lugar esta certeza de que este modelo MDA é uma visão celestial, é o fato de nós conhecermos a liderança que Deus tem colocado sobre as nossas vidas. Segunda coisa que nos dá esta certeza, esta segurança, é a paz de espírito que há em todos nós. Eu estou falando da paz que Paulo, escrevendo, ele diz que é uma paz que excede todo entendimento. Eu estou falando da paz que faz com que a gente viva a visão celestial sem nenhum peso de consciência, pois nós temos a certeza que o Espírito Santo a compartilhou com os nossos líderes. É uma visão, entende, que faz com que a gente sinta paz. Eu sinto paz em estar debaixo da cobertura deles de discipulado. Eu sinto paz em receber uma célula lá na minha casa, em sermos os anfitriões da célula. A minha esposa diz que eu sou membro Portis, que eu paro pouco na célula, mas sou membro de lá. Mas eu sinto paz. Lá em Monte Alegre nós tínhamos 2 células, uma na sala da nossa casa e a outra na área de serviço lá atrás. Então é uma alegria. Por quê? Porque eu me sinto como Obed-Edom, que abriu a porta da sua casa para receber a arca de Deus. Há uma paz, uma alegria muito grande. Quem é anfitrião aqui, gente? Quem tem uma arca de Deus na sua casa? Eu sinto alegria nisso. Eu sinto alegria em estar sendo discipulado, em estar discipulando outros. Eu sinto uma paz isso. Há uma paz da nossa liderança, ao falar com alegria, ao falar com empolgação, a respeito desse modelo de trabalho que Deus nos deu. Então é isto que nos dá esta certeza, esta convicção. Em segundo lugar, é a paz de espírito que há em nossos corações. Em terceiro lugar, o que nos dá esta certeza são os princípios bíblicos nos quais esta visão está fundamentada. Longe de nós, longe da nossa liderança, está praticando e ensinando para a igreja de Jesus Cristo algo que não esteja pautado na palavra de Deus, algo que não esteja baseado em princípios da palavra de Deus. Se você chegar comigo e perguntar: pastor, me mostre na Bíblia aonde fala sobre essa visão, sobre o trabalho com células, com discipulado, eu vou lhe mostrar na Bíblia. O nosso tempo não nos permite isso, mas o que eu estou querendo lhe dizer é que a visão de célula, de discipulado, modelo MDA,
ele está fundamentado em princípios da palavra de Deus, queridos. E se não tiver, se você descobrir que não está, eu quero lhe dar um conselho: nunca mais queira saber de discipulado e nem de participar de nenhuma célula. Vou repetir. Qual é a terceira razão que faz com que a gente caminhe com uma grande convicção de que a visão do MDA, ela é uma visão celestial? São os princípios bíblicos no qual esta visão está fundamentada. Você sabe qual é a primeira referência bíblica que fala sobre pequenos grupos? Você lembra disso? Dá para caminhar aí rapidão? Não está aqui anotado, mas eu vou deixar para você. Êxodo capítulo 18, a partir do versículo 13. É a primeira menção bíblica, de uma forma muito clara, que está escrita a respeito de pequenos grupos. Uns chamam de célula, como nós, outros chamam GF, grupo familiar, outros chamam CM, grupo de crescimento e multiplicação, né? M12, G12, modelo dos 5, e daí por diante. Mas são pequenos grupos, e a primeira menção clara que nós vemos na Bíblia é em Êxodo capítulo de número 18, a partir do versículo 13, quando Jetro aconselha a Moisés, que está vendo que só ele está fazendo todo o trabalho, ele diz: olha, não é bom o que tu fazes, desta forma vai desfalecer tanto você quanto este povo. Procura dentre o povo homens capazes, homens de verdade, homens que aborreçam a avareza, e coloca eles sobre chefe de 1000, sobre chefe de 500, sobre chefe de 100, chefe de 50, chefe de 10. Então, se você for ver, ele está radando o modelo completo ali. Pastor de rede, pastor de região, pastor de distrito, supervisor de área, supervisor de setor e líder de célula, líder sobre 10. Ele estava passando ali o modelo ali de uma forma muito clara. Então, queridos, existe uma base bíblica, e quando se fala de discipulado, então, meu Deus do céu, você pode, se você puder, anotar para ver quantas referências tem, só no livro de Atos, a respeito de discípulos, que os discípulos, eles se multiplicavam, não em novos convertidos, os discípulos se multiplicavam não em crentes, mas diz a Bíblia que eles se multiplicavam em outros discípulos. Eram discípulos se multiplicando em discípulos. Amém, queridos? E quarta razão, motivo, são os resultados que têm sido obtidos através dessa visão celestial. A gente ia compartilhar um vídeo, mas ficou um pouco longo, então eu quero que você veja só essas imagens aí de resultados. Olha aí, Pastor de Santarém. Gente, são milhares e milhares de pessoas que se reúnem uma vez no ano no estádio para celebrar tudo que Deus está fazendo na cidade de Santarém. São mais do que 60 mil membros em uma igreja, em uma denominação na cidade de Santarém. No mês de novembro, acho que é novembro, é novembro que vai acontecer lá em Santarém, o Difflin Global. Em novembro, eu acho que vai ter muitas pessoas aqui que vão conhecer lá Santarém, né? Vão conhecer aonde começou o coração, aonde tudo começou. E hoje, tudo que você está vendo é resultado, falo isso para a glória de Jesus, é resultado de uma visão celestial que o pastor Eibe recebeu. Pode liberar mais aí? Comunidade Evangélica Cristã de Manaus. De repente você dizia: ah, pastor, você está mostrando só da nossa igreja. Essa não é da nossa igreja, é da mesma igreja do pastor Ari Caetano, lá da Vila da Penha, do Rio de Janeiro, só que estão em Manaus. Queridos, é uma igreja que está 100% da visão do MDA e que tem crescido de uma forma estrondosa. E acredite, a filha ultrapassou o próprio tamanho da igreja mãe em tamanho. E quando o pastor viu, e isto aqui é testemunho para ser contado, que o pastor pensava: ih, rapaz, ele está entrando noutra visão, ele vai me deixar. Mas quando ele viu que esta visão celestial, olhe para o seu irmão e diga: se é visão celestial,
Fale com mais convicção, diga: se é visão celestial, não haverá divisão. Amém, queridos? Se veio do céu, não haverá divisão. Então o líder dele ficou preocupado: Ih, já está entrando no outro modelo, já tem uma outra cobertura de discipulado, ele vai me abandonar. Mas você sabe o que o surpreendeu e fez com que ele entrasse também na visão? É que ele começou a ver e perceber que quanto mais o discípulo dele mergulhava na visão, mais ele era leal à sua liderança, mais ele honrava a sua liderança. E ele entendeu que era realmente uma visão celestial, e ele decidiu mergulhar nesta visão. Outro exemplo, a Paz Church Fortaleza é uma grande igreja, que o pastor Eibe saiu com uma equipe de Santarém e foi fundar essa igreja lá. É uma igreja 100% na visão do MDA, e que tem experimentado um grande crescimento, e eu sei que algumas pessoas daqui já foram lá, e já contemplaram isso que tem acontecido lá, através dessa visão que Deus nos deu. Outro exemplo, Igreja Batista Atitude. Nós estivemos lá este ano, fica lá no Rio de Janeiro, a igreja do pastor Josué Valandro, que é a nossa primeira dama do nosso país, é ovelha de lá, a nossa irmã Michele, né, a esposa do nosso presidente. Então é lá no Rio de Janeiro, onde nós estivemos na conferência no MDA Brasil, neste ano, nós estivemos lá, e é uma igreja tremenda, a Igreja Batista Atitude, muito poderosa, e que é uma igreja que está 100% na visão do MDA. E eu não podia fechar esta noite de outra forma, gente. Libera pra gente aí, pelo amor de Deus. Ainda não chegou, meu Pai do céu. Pode, Batista Shalom, do pastor Odilon, em Curitiba. É uma igreja tremenda que tem crescido muito dentro deste modelo MDA. Tem sido uma bênção, uma referência de uma igreja saudável, crescente, debaixo de uma visão celestial. Libera outra. Pastor de São Paulo, que está, começou a todo vapor, e já estão no novo prédio dele, gente. Já estão no novo prédio, e a gente vai conhecer esse novo prédio logo logo, e a coisa está rompendo, a coisa está crescendo de uma forma maravilhosa em São Paulo. E mais, tem mais? Não, pecou. Eu quero até o final deste culto, vou botar essa mídia aí para correr agora. Eu quero até o final deste culto uma imagem da Pastor de São Luís, gente. Amém? Porque o negócio está aqui agora. Amém? Comigo e com você, sim ou não? Sim. Amém? Está conosco agora. Agora, preste atenção. Escute. Quem sinceramente acredita que o MDA é uma visão celestial? Quem acredita que Deus compartilhou com a nossa liderança essa visão? Dá um sinal assim comigo. Agora me ouça no que eu vou lhe dizer aqui, preste atenção. Diante da certeza que temos que o MDA é uma visão celestial, nós também temos duas opções. Quais são as duas opções? Obedecer ou desobedecer. Paulo disse: Rei Agripa, eu não fui desobediente, ou seja, eu obedeci. E ao ter a convicção que o MDA é uma visão de Deus, eu e você temos duas opções. Nós como igreja temos duas opções: obedecer, caminhar nessa obediência, assim como Paulo, e vivermos como igreja o propósito que o Senhor tem para nós, o ID, a grande comissão. Ouça-me. Ou desobedecer e continuarmos vendo milhares e milhares de pessoas perdidas indo para o inferno. É muito sério isso, queridos. Me ouça. Deus nos deu uma visão, Deus nos deu um modelo de trabalho. Nós não somos uma igreja com células, nós somos uma igreja em células. Você pode repetir isso comigo? Nós não somos uma igreja com células, nós somos uma igreja em células.
Então, na medida em que você entende, você valoriza, e você procura se envolver, você está dizendo: eu creio que esta é uma visão celestial, e é por isso que eu estou mergulhando nela. É por isso que eu estou praticando esta visão. Eu quero chegar na parte da conclusão lendo um texto com você em duas versões. Primeira versão, Abacuque 2:2 está escrito: e o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreve com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Segunda versão, e o Senhor me disse: escreva a minha resposta em uma prancha, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem num relance e saia correndo para contar a outros. O MDA é uma visão de Deus que é para ser reproduzida, que é para ser levada a outros. Foi exatamente isso. Me ouça aqui. Esse povo aí de trás é bonito, mas eu sou mais que eles. Olhem aqui para mim. Brincadeira. Olha aqui para mim, por favor. Me ouça. O MDA, queridos, é um modelo, é uma visão que é para ser levada adiante, que é para ser multiplicada. Foi algo que Deus nos deu e Ele quer que seja vivido. Por quê? Porque foi exatamente isso que o Espírito Santo ele fez com o pastor Eibe. O Espírito Santo lhe deu a visão do MDA. E ele passou a compartilhar essa visão de diversas formas. Como? Através de apostilas, através de livros, através de CDs, através de DVDs, através de palestras, através de pregações. Entende? Ele pegou, olha aqui para mim. A princípio o pastor Eibe pensava o seguinte: não, essa visão, esse modelo Deus me deu por causa do meu desespero, porque ele estava vendo o quê? A igreja não crescia, a igreja não desenvolvia, parecia que a porta dos fundos era maior do que a porta da frente. Entrava gente, saía gente, parece que saía mais gente do que entrava. E aquilo começou a causar um desespero tão grande nele. E ele começou a ir para o pó, começou a clamar. E Deus lhe deu esse modelo. Preste atenção nisso aqui. Deus deu esse modelo para ele. E ele a princípio entendeu: não, esse foi o modelo que Deus nos deu para a igreja local, em resposta ao nosso desespero, ao nosso clamor. Então nós vamos começar a praticar isso aqui. E quando outras igrejas começaram a ouvir e a ver os resultados, começaram a se achegar. Pastor Eibe, compartilhe conosco isso. Pastor Eibe, nós queremos aprender isso. Pastor Eibe, nós queremos implantar isso em nossa igreja. Aí ele entendeu claramente que o Espírito Santo estava dizendo: Eibe, eu não dei esta visão apenas para a igreja da paz. Eu dei esta visão para abençoar o meu corpo. Eu dei esta visão para abençoar a minha igreja como um todo. E a partir do momento, olha aqui para mim, que ele entendeu isso, aí pronto, aí ele começou a fazer a conferência nacional na visão do MDA em Santarém, onde milhares de pastores e líderes, até de outras nações, iam para lá. Ele começou a fazer e abençoar para que as conferências MDAs a nível de estados pudessem acontecer. Agora está acontecendo a conferência MDA Brasil, que ela vai ficar fazendo tipo um rodízio. Tem a conferência que acontece, que é para acontecer sempre as conferências regionais, como vai estar acontecendo em Fortaleza, para que vai alcançar toda a nossa região Nordeste. Então o que eu quero lhe dizer tem tudo a ver com esse texto. E o Senhor me disse, vamos usar o nome do pastor Eibe aqui, gente. E o Senhor me disse: Eibe, escreva a minha resposta em uma prancha, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem num relance e saia correndo para contar a outros. Amém, queridos? E saia correndo para contar a outros. Em resumo, a visão do MDA é isto aqui que eu quero que você veja agora.
O reino de Deus, representado por este quadro azul. O reino de Deus, ele tem um coração chamado Igreja do Senhor Jesus. Me acompanhe isso. Igreja do Senhor Jesus. A Igreja do Senhor Jesus, ela tem um coração chamado igreja local. E a igreja local, ela tem o seu coração que é chamado de célula. E a célula, por sua vez, tem o seu coração que é chamado de MDA, ou seja, microcélula de discipulado apostólico, que é o discipulado 1 a 1, que é o acompanhamento 1 a 1, é um acompanhando o outro, sendo bênção para a vida do outro. E ouça como eu quero concluir essa palavra aqui, para eu orar com você. Preste atenção aqui, por favor. Saulo de Tarso, ele viveu muitos anos de sua vida perseguindo a igreja. Ele viveu muitos anos de sua vida perseguindo aqueles que pregavam a respeito de Jesus, consentindo na morte de cristãos, prendendo cristãos. E ele mesmo testemunha dizendo que ele os forçava para que eles blasfemassem contra Jesus. Então olha que Saulo viveu por muito tempo sendo um perseguidor, sendo um blasfemo, sendo um insolente. Mas ele um dia teve um encontro real e pessoal com Jesus Cristo. E a partir daquele encontro, ele começa a fazer algo que eu e você nesta noite somos desafiados a fazer: obedecer. Obedecer por causa de pelo menos uma coisa que o próprio apóstolo Paulo escreve na carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 16: remindo o tempo, porque os dias são maus. Se você for procurar o significado deste verbo remir, significa resgatar, adquirir de volta. Então, pastor, como eu posso remir o tempo? É como se Paulo dissesse: Elcio, tenta resgatar o que tu perdeste. Tenta resgatar e viver mais intensamente a vida e os dias que Deus tem te dado aqui na terra. E aí, quando você olha para Saulo, você vai ver um homem que, em obediência à visão celestial, viveu a sua vida intensamente. Algumas de suas 13 ou 14 cartas, que está envolvido a carta aos Hebreus, Paulo escreveu de dentro da prisão. Paulo escreveu em um dos piores lugares de sua vida, que poderia ser um lugar para estar murmurando, para estar se maldizendo. E ele está lá, não somente com a sua fé edificada, com a certeza de que ele está caminhando em plena obediência, mas ele está escrevendo: meus irmãos, sejam firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor. Olha, não fiquem tristes por causa das minhas algemas não, viu? Não se entristeçam. Eu posso estar algemado, mas a palavra de Deus está livre. Eu posso estar algemado, mas a palavra está livre. Ou seja, continue obedecendo, continue pregando. Vai e cumpra com o IT. Qual é o desafio? Conheça, receba, ame e viva essa visão celestial. Vou repetir: qual é o desafio para mim e para você? Conheça, receba, ame e viva esta visão celestial.